essas dificuldades todas que a gente tem, por exemplo, em gravar um vídeo, a gente acha isso impossível, né? É totalmente inimaginável. Fica inimaginável se libertar desses medos. Bom, os medos que a gente tem, as inseguranças, eles têm um fundamento, né? Lá na idade da pedra lascada, quando a gente era rejeitado, a gente estava condenado a morrer. Quem fosse rejeitado dificilmente sobreviveria sozinho na natureza. Ainda é muito difícil. E aí essa rejeição se tornou uma sentença de morte. Desde aí, em toda a época da humanidade, foi uma disputa interna, né? Entre ser um líder, arriscar, tentar ser um líder, e ser derrotado e morrer. Então as pessoas preferiam ficar servindo porque elas não colocavam a sua subsistência em risco, ou pelo menos não tanto mais do que já era arriscado. Com o tempo, isso foi deixando de fazer sentido, né? A gente tem até programa social, ou seja, é muito difícil alguém morrer de fome, por exemplo, num país civilizado. A civilização trouxe comida e condições mínimas de sobrevivência para a maior parte disparada da humanidade, né? Os comunistas não vão gostar, mas o capitalismo diminuiu a pobreza em 92%. E aí, não tem mais esse risco, mas tem o risco de não ser popular, de não ser socialmente aceito. E aí, por isso, a gente tem medos. Medos porque já se machucou, medos, né, de novas feridas, de se machucar no futuro. E aí são traumas, né? São grandes traumas. E por isso muita gente deixa de viver, deixa de fazer as coisas até que gostaria, que tem vontade. E quando isso acontece, você fica fraco, né? Você deixa a possibilidade de ser líder, pelo menos o líder da sua vida, ou de um grupo, sei lá, pra ser mais um súdito. Vendo se tem alguém chegando aqui, porque tô sozinha. Então, esse medo da reprovação, da rejeição, então eles deveriam ser superados, mas a nossa mente, ela tem as funções biológicas, e isso está lá, no biológico. E aí é difícil, né, combater. Bom, existem duas estratégias eficazes e nenhuma delas é conhecimento, tá? Nenhuma delas é conhecimento, a não ser o conhecimento quando você não sabe nada para aprender a fazer uma dessas estratégias. Aqui também, Marta. E aí, uma das ilusões é acreditar que conhecimento liberta, né? Conhecimento liberta. Se você for inteligente, a vida vai melhorar. Se você for inteligente e não fizer nada com a sua inteligência, se essa inteligência não for social, empresarial ou profissional, ela não resolve de nada. Vai ficar um poço de inteligência que não sai do quarto e vive, né, às custas de outras pessoas. Bom, sabendo isso, conhecimento não liberta, prática liberta. A prática feita da forma correta. Tem 20% de informação e 80% de prática. Isso, é a ação que liberta, a ação correta. Tem muita gente que investe na ação incorreta, né? Eu já fiz essa técnica, pronto, aí não deu certo, fiz tudo errado também. E aí a mentalidade também não mudou. As técnicas, elas existem, gente, para nos apoiar até que a gente seja livre, para não esperar nada das pessoas, para desapegar de resultados, ou pelo menos daqueles resultados que dependem de gente, né? Enfim, para gostar de alguém, se você ficar fazendo tudo para ela gostar de você, para essa pessoa gostar de você, você não vai chegar a lugar nenhum, nem ela vai gostar. Ou ela pode até gostar de primeira, mas depois vai deixar. Enfim, ação sem prática liberta. Então, mas é a ação que a gente está falando, é da prática, tá? Então tem duas formas de se libertar de forma realmente, né? Uma libertação, que seja realmente uma libertação. Uma delas é o desafio. Todas são desafio, mas
Não adianta, sem enfrentamento não tem solução, não tem liberdade, tá? Uma delas é se libertar de uma forma impactante e forte. Então você tem medo de alguma coisa, você estupra esse medo fazendo algo muito maior, algo inimaginável. Existe essa possibilidade. A outra possibilidade, então eu dei exemplo aqui no story anterior, falei sobre pular de paraquedas, né? Tem medo de altura, pula de paraquedas. E existe a forma mais sutil que surte mais resultado para muito mais gente, que é ir fazendo devagar. Então, um dia você dá um pulinho, no outro dia você... Sabe o que eu fico fazendo aqui às vezes? Eu tenho muita dificuldade, apesar de fazer montanha, dificuldade de subir em pedras, né? As pedras são escorregadias, somente na montanha. Eu fico pulando esse tipo, quando eu vejo esse tipo de pedra eu começo a pular. E quem vê acha que eu sou maluca, né? Sou mesmo, né? Mas enfim. A gente também tem que se apegar, parar de se apegar a isso, né? Ai, maluca. E o que? A pessoa não vai me dar nada, né? Não vai dar nada pra você, então tem que parar de se apegar a isso também. E aí você vai começar a fazer. Então você pula de uma altura, pula, por exemplo, no mar. Pular de cabeça é uma coisa muito difícil. Eu levei um tempão pulando de cabeça, até que meu pai, na época, ele me ensinou a chegar na beiradinha da ponte, né? De onde eu ia pular. E fazia uma posição que não dá pra fazer aqui, até porque é muito sexy. Mas criança, né? Aí a gente ficava, né, agachada com a mão pra frente e tal. E aí, em algum momento você pulava de cabeça, né? Com a mão pra frente, assim, né? E assim que eu aprendi a pular de cabeça, ensinei minha filha. E assim foi, entendeu? Porque foi devagarzinho se acostumando com aquela ideia. Pulei muito de bomba, né? Que a gente fala, de pé, de bomba, rodando. Até que eu consegui pular de cabeça, que é muito mais difícil. Muito mais. Bom, é assim que a gente se liberta. Se eu tivesse continuado, talvez eu poderia dar salto mortal, né? Você viu salto mortal na água? Talvez eu conseguisse, mas eu parei. Aquilo foi suficiente pra mim, não sei o que aconteceu na época. E hoje eu pulo muito facilmente de cabeça, até de alturas bem maiores, o que é difícil. Mas isso qualquer um pode fazer. É só enfrentar seu medo, tá? O medo, ele tem um sentido, ele é a sobrevivência, né? Eu falei da questão da rejeição, mas ele também tem sentido de autoproteção, não só do grupo, enfim, né? A dor, isso tudo vem para proteger. Só que os exageros, ainda mais agora que isso não é tão mais necessário, os exageros disso é que podem te destruir, te fazer muito mal. Ok?